Pessoal, o tema que foi proposto e que pretendo discutir com vocês é um tema que eu considero muito sério, muito relevante dentro da ordem jurídica brasileira, que é a questão da influência do Código de Processo Civil no âmbito das ações de desapropriação. Se a gente já discutia e já dizia que o Código de Processo Civil de 73 já era anacrônico, imagina você ter, no século XXI, no atual ano, um procedimento, uma ação, sendo disciplinada por um decreto de 1941. Certamente o anacronismo é muito maior e o descompasso com o texto constitucional e com o Código de Processo Civil também se apresentam latentes. O artigo 5º da Constituição ele estabeleceu que no procedimento de desapropriação deveria ser disciplinado por legislação específica, mas assegurou a todo e qualquer proprietário a chamada indenização prévia e justa. E certamente um dos grandes problemas do Decreto-Lei 3365, que disciplina o procedimento de desapropriação, o processo de desapropriação, assim por dizer, é justamente o fato de que nem sempre ele consegue assegurar ao seu proprietário a chamada indenização prévia. A justa até é possível conseguir, mas a prévia nos apresenta como um problema. Então, o que eu pretendo mostrar para os senhores hoje é que nós temos 3 graves problemas, ou 3 circunstâncias, que nós precisamos discutir quando nós falamos sobre a ação de desapropriação e a influência do novo Código de Processo Civil sobre essa ação em específico. O primeiro aspecto, pessoal, diz respeito à legitimidade dos possuidores para figurarem no polo passivo dessa ação. De fato, a partir de uma leitura equivocada dos artigos 20 e 26 do Decreto 3365, diversos juízes não têm admitido que os possuidores figurem no polo passivo dessas ações. De tal modo que nós temos a possibilidade de uma pessoa que será diretamente afetada pelo provimento jurisdicional, que terá sua vida modificada com a perda do bem, não poder participar da definição do valor da justa e prévia indenização. Muitos deles são obrigados a apresentarem oposição nas ações de desapropriação para tentarem garantir a possibilidade de discutir no âmbito daquela ação o quanto vale o seu imóvel, o quanto vale o seu patrimônio. E todos nós sabemos que a grande realidade do Estado brasileiro é a situação da não regularidade fundiária. É muito comum que as pessoas vivam em imóveis sem serem proprietários registrais daquele bem. E diante dessas circunstâncias, invariavelmente nós nos deparamos com situações em que os possuidores se veem simplesmente alijados de seus bens, se veem simplesmente sendo retirados dos bens pela emissão na posse, sem que tenham a possibilidade de participar da ação de desapropriação. E trago a vocês a experiência de estar à frente das desapropriações no município de Belo Horizonte há 10 anos. E há 10 anos, depois de ter desapropriado mais de 1000 famílias em Belo Horizonte, eu escuto todos os dias as mesmas histórias. Pessoas sendo retiradas de seus imóveis e muitas das vezes sem a garantia da ampla defesa e do contraditório. E não é culpa do município, não é culpa do Estado, não é culpa da União, porque o problema é que a legislação que nós temos é essa legislação anacrônica, que possibilita, por exemplo, que o juiz defira a emissão provisória na posse sem que sequer tenha havido a citação do proprietário, tão somente com a oferta do valor pelo ente expropriante, pelo ente federativo ou por aquele que for responsável pela condução da ação de desapropriação. Então nós precisamos pensar um pouco, porque nós estamos diante de um direito que, além de fundamental, é um dos primordiais, o direito à propriedade. Aonde está a tal famosa e falada função social da propriedade e da posse? E a função social da posse? E aqueles que são possuidores legítimos, estão naqueles imóveis há anos e anos e anos, e de repente sequer podem participar da ação de desapropriação. Tenho orgulho de dizer que, pelo menos em Belo Horizonte, nós sempre incluímos no polo passivo todos os possuidores, para que seja permitido a cada um deles exercer o seu direito de defesa. Mas nem sempre isso acontece nas outras municipalidades, ou nos estados, ou na União. E isso é preciso ser repensado. Eu preciso reinterpretar o Decreto 3365 à luz do texto constitucional e a partir do novo Código de Processo Civil. Algumas outras mudanças podem ser verificadas no que diz respeito à ação de desapropriação
após a vigência do novo Código de Processo Civil, principalmente no que diz respeito à questão da produção da prova, não é? A prova, no âmbito do novo Código de Processo Civil, ela passou a ser mais participada. A ampla defesa ou contraditória, ela passou a ser mais efetiva. Então, nós temos, por exemplo, a previsão de que o perito que seja nomeado tem que ser um perito especializado, isso é óbvio, e ele deverá comprovar isso através de currículo. A previsão na modificação da alteração da forma de pagamento dos peritos. Hoje, o juiz realiza o pagamento de 50% do valor dos honorários periciais no início da perícia e só ao final, depois que o perito tiver prestado todos os esclarecimentos, tiver solvido todas as dúvidas, é que o juiz deverá liberar os outros 50%. E a importância disso é clara. Inúmeros são os casos de peritos judiciais que se recusam ou se fingem de cegos aos quesitos, aos pedidos de esclarecimento, desenvolvem laudos periciais incompreensíveis, confusos, que chegam a conclusões das quais não se extrai o raciocínio lógico. E é por isso que esse dispositivo se apresenta importante, principalmente no âmbito da desapropriação. Uma terceira modificação, que é a garantia do contraditório material, a efetividade do contraditório. Os assistentes técnicos e as partes têm direito de participar da produção da prova. Têm que ser previamente intimados, com antecedência mínima de 5 dias, para poder acompanhar a visita ao imóvel, para que possam apresentar, discutir, apresentar as peculiaridades que aquele imóvel envolve, como ele foi construído, por que foi construído daquela forma, como foi o emprego daquelas técnicas. A quarta alteração, também a possibilidade de que, caso o perito apresente um laudo inconclusivo ou insuficiente do ponto de vista técnico, que ele seja obrigado a devolver os valores. Recentemente tive um caso aqui em Belo Horizonte, em que, feita a perícia, o perito apresentou o seu laudo, por questionamento das partes, o juiz nomeou o mesmo perito novamente para fazer uma segunda perícia, que é um outro ponto crítico da desapropriação. Ele simplesmente se limitou a pegar o mesmo laudo anterior e replicar, atualizando o valor para a data da sua elaboração. Peticionamos nos autos, falando, olha licença, ele não fez um trabalho técnico, ele simplesmente atualizou o laudo anterior. O juiz determinou que ele devolvesse o dinheiro no prazo de 15 dias. Essa é a previsão contida no artigo 468 do Código de Processo Civil. A quinta, a imposição de que tenha requisitos necessários e mínimos no laudo pericial e a questão da acessibilidade da prova. As partes, os sujeitos processuais, têm que ter acesso à prova, aos seus elementos. Quando eu estou falando de desapropriação, para que eu possa avaliar o valor do bem, eu preciso fazer inferências estatísticas. Preciso procurar no mercado de imóveis de igual condição ou similares e apurar o seu valor. Aí, quando você começa a ligar para as imobiliárias para poder verificar cada um daqueles elementos que está no laudo pericial, você começa a não achar os imóveis. Por quê? De onde que o perito tirou esses imóveis? Apresente o telefone da imobiliária, apresente qual é o imóvel que foi vistoriado para fins de realizar a inferência estatística. E nem sempre isso acontece. E, por último, a vedação ao subjetivismo e a extrapolação do objeto da perícia. Tem perito que acha que é juiz e quer dar opinião no processo. De vez de responder tecnicamente aos quesitos, não. Ele quer dar a sua opinião. Então, a legislação, por exemplo, ambiental, estabelece o Código Florestal, que qualquer imóvel à margem de um rio, 30 metros, ele é um imóvel de preservação permanente. Aí o perito vem no auto e fala assim, apesar do imóvel estar a 30 metros do rio, entendo que ele não deve ser avaliado como área de preservação permanente. Ele entende? Não. A legislação é que estabelece que ele é área de preservação permanente. É um critério legal, que deve estar no poder jurisdicional do juízo. É o juízo que tem que fazer essa cognição, e não o perito. Agora, certamente, um dos grandes problemas, que é o que eu gostaria de acentuar ao final da palestra, é acerca da chamada justa e prévia indenização, que eu comentei brevemente com vocês. O artigo 15 do Decreto 3365, como vocês podem ver, ele permite que o juiz defira a emissão na posse sem que sequer tenha se ouvido os interessados. O proprietário, o possuidor, aquelas pessoas que vivem naquele imóvel. Então, muitas das vezes, o juiz, tão somente com base no valor ofertado pelo ente expropriante, defere a emissão na posse. Pergunta-se, está se assegurando ampla defesa o contraditório de tal modo? Ali haverá a possibilidade de discussão da justa e prévia indenização? Por mais, e aí vem a questão interessante,
É necessário repensar o procedimento de desapropriação, a ação de desapropriação, de tal modo que o juiz não defira a emissão na posse, tão somente com o valor da oferta. É indispensável que o juiz cite os interessados para que eles participem da produção da prova, com ampla defesa e contraditório, de modo, pessoal, a atender o interesse de ambas as partes. Porque vocês podem achar, não, o Tiago está ficando doido, porque ele está falando que... mas não tem a questão da urgência, da relevância. Mas veja, por incrível que pareça, um dos maiores prejudicados com esse tipo de prática é o ente expropriante. Você sabe por quê? Porque vai acontecer o seguinte: o poder público vai pedir a emissão provisória na posse, o juiz vai dar a emissão provisória na posse com base naquele valor ofertado, ou com base no valor de um laudo que se chama de preliminar. A partir do laudo preliminar, o juiz defere a emissão na posse, e aí vem 2, 3 anos depois, o proprietário fala: olha, eu não participei da produção da prova, eu quero que seja realizada uma nova perícia. E vocês têm dúvida que, em tese, ele tem direito de participar de uma nova produção de prova? Claro. Aí, depois de 3, 4 anos, se realiza uma nova perícia e certamente se obtém um valor de mercado daquele imóvel, não referente à época em que foi cumprida a emissão na posse, não referente à época em que o imóvel foi desapropriado, mas sim um valor de mercado completamente distorcido, muitas das vezes majorado pela própria realização da obra pública ou simplesmente pelo decurso do tempo. Então, o próprio ente expropriante, ele não deve ter interesse na realização de uma perícia unilateral, porque, invariavelmente, em respeito à ampla defesa e o contraditório, deverá ser realizada uma outra perícia. Só que essa outra perícia ela vai ser realizada diferida no tempo. Infelizmente, muitos peritos se recusam, apesar de existirem técnicas para isso, se recusam a realizar a perícia, tomando como base elementos da época da desapropriação, da época em que aconteceu a efetiva perda da posse, um dos principais atributos da propriedade. E aí vem uma outra questão que precisamos discutir. Nós precisamos pensar como compatibilizar a ação de desapropriação com a uso capião. Porque inúmeros são os casos de pessoas que são desapropriadas e precisam fazer o uso capião para poder reconhecer o seu direito. E aí ficam duas ações paralelas, o juiz da desapropriação fica discutindo o valor do imóvel, lá na uso capião fica se discutindo se ele pode adquirir ou não a propriedade, e aí vira uma situação esquisita, porque em inúmeros casos, o município, o Estado, a União desapropria o imóvel, já está na posse do imóvel, e tem alguém discutindo a possibilidade de aquisição da propriedade por uso capião. Apesar de nós sabermos da natureza declaratória da ação de uso capião, isso é extremamente estranho. Veja, a partir do momento que o município tem a posse do bem, aquele direito real deixa de existir e passa a ser um direito de crédito, que é o valor da indenização. Se eu já tive a flexibilização da uso capião pela uso capião administrativa, por que não pensarmos num procedimento? Por que não pensarmos em revisitar a ação de desapropriação para criar um procedimento dentro dela que permita ao possuidor reconhecer o seu direito, sem precisar de propor uma uso capião morosa, que nós sabemos, principalmente em Belo Horizonte, com a concentração da vara de registros públicos, e assim conseguir o tão sonhado direito à justa e prévia indenização, com respeito à ampla defesa e o contraditório. Nós temos que pensar esse procedimento. Um procedimento, uma ação que está disciplinada por um decreto de 41, certamente precisa ser revisitada e precisa ser repensada, tanto para o poder público, quanto para aquele que é o proprietário ou o legítimo possuidor do bem. Obrigado.